Números capítulo 13, versículos de 1 a 3. E eu quero falar um pouquinho hoje, eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta, e eu quero falar um pouquinho sobre a postura de um vencedor. A postura de alguém que quer vencer seus desafios, as circunstâncias que estão adiante de você. E a postura, deixa a tua Bíblia aí aberta, daqui a pouco nós vamos ler. A postura é a forma como nós nos posicionamos e nos movemos. Assim também como nos projetamos para o futuro. A postura que temos diante das circunstâncias, diante das nossas vidas hoje, terá um efeito profundo sobre o futuro em relação aos nossos sonhos, família, projetos, ministério e tudo mais nas nossas vidas. Eu não estou falando da postura física, né? Você ficar com a coluna na posição certa. Eu estou falando de uma postura no sentido de quem você é e do que você está escolhendo fazer. Se você quer casar, então você tem que começar a se preparar para isso, não é verdade? Eu me lembro que minha esposa trabalhava no Banco do Brasil. Quando a gente foi casar, ela começava a usar os tickets de alimentação dela para a gente comprar garfo e faca. Então a gente ia na loja para comprar garfo e faca. Quem está querendo casar sabe do que eu estou falando. Se eu quero me tornar um líder melhor, então eu preciso ler mais e estudar. Irmão, se você não lê a Bíblia, se você não lê livros que te edificam, eu quero te dizer, vai ser impossível você crescer. Porque o crescimento vem também através do estudo. Houve um tempo que a igreja era contra você ir para a faculdade. Hoje, uma igreja que pensa de maneira correta vai te dizer, vai estudar. E lá na faculdade faça a diferença. Implante o reino de Deus lá através da sua vida. Se eu quero morar fora do país ou fazer uma especialização, alguma coisa, então eu tenho que ter a postura de estudar inglês. Mas os brasileiros, em grande maioria, não se preparam, mas são reativos. O que é ser reativo? Reativo é o seguinte, você fica doente para ir no médico. Enquanto nós temos que ser ativos, a gente vai no médico para não ficar doente. Eu não tomo vitamina C porque eu estou gripando. Eu tomo vitamina C para não ficar gripado. Você está entendendo a diferença? Então, a maioria de nós é reativa. Você age diante de uma dificuldade, enquanto você precisaria agir antes que a dificuldade acontecesse. Não é prever, mas é estar preparado. Tem muita gente que está perdendo oportunidades. Por exemplo, o camarada está querendo casar e aparece uma casa num preço maravilhoso, mas ele não se preparou, ele não tem o dinheiro para comprar a casa. Ele podia ter se preparado, ele trabalhou, mas gastou tudo. Alguns são pegos de surpresa, porque tem uma oportunidade de fazer uma viagem, de fazer um curso fora, mas você não está preparado para fazer isso. Porque o curso exige que você fale inglês e você não fala. Você não se preparou. Então, normalmente, as pessoas que se destacam no reino de Deus e na vida são aqueles que se preparam. Eu quero te falar que também ter conhecimento não é tudo. Por isso, tem tantas pessoas inteligentes fracassadas. Os irmãos estão compreendendo isso? Você está me ouvindo? Amém? Você está aqui? Tem muita gente inteligente, mas fracassada. Talvez você conheça alguém que o cara, ele tem muito conhecimento. Quando ele vai conversar com você, ele conversa sobre qualquer assunto e sobre qualquer coisa. Ele entende de tudo. Mas tem gente que conhece tanto que o conhecimento que tem atrapalhou. Porque ele começa a achar que não tem mais o que aprender. Eu quero te falar uma coisa. Você só vai parar de aprender no dia que morrer, meu irmão. Até lá você vai continuar aprendendo. A cada dia que eu sei, que eu penso que sei alguma coisa, eu chego à conclusão de que eu tenho que aprender muito. Então, pessoas inteligentes, mas fracassadas. Mas você pode encontrar pessoas que talvez não tenham um QI tão alto, mas que porque foram disciplinadas, elas conquistaram um grande sucesso. Um exemplo que eu tenho, que eu acho fantástico, é Michael Jordan, que foi considerado o melhor jogador de basquete de todos os tempos pela NBA.
Eu vi um vídeo dele na internet sendo condecorado com a medalha de honra pelo presidente Barack Obama, pela conduta, pela postura de vida dele. Mas você talvez não saiba que Michael Jordan foi chamado pela diretoria da escola e aconselhado a ser professor de matemática, a estudar matemática, porque o treinador do time não viu nele talento para ser jogador de basquete. E chamou e falou: cara, você não tem graça, você não tem talento para jogar basquete, mas a professora de matemática disse que você é bom em matemática, você pode ser um professor de matemática. Mas ele não queria ser um professor de matemática, ele queria ser um jogador de basquete, e ele acreditou. Alguns podem dizer, ele teve sorte, ele nasceu nos Estados Unidos, ele encontrou a pessoa certa. Outros podem dizer, ele tinha a estatura certa, ele tinha um porte físico, não na época em que o treinador desacreditou dele. Ele sequer conseguiu entrar no time da escola, gente, da escola dele. Imagina entrar na NBA. Mas ele um dia disse uma frase: não, eu não conseguia parar de treinar duro. Eu me sentia péssimo todo dia que percebia não ter aprendido alguma coisa, não ter aprimorado algo na minha vida. Isso é importante. Você vai crescendo, você vai se aprimorando por causa da disciplina. Ele treinava, ele era disciplinado, e por isso ele pôde conquistar muitas coisas. Irmãos, estar à frente de algo, liderar algo, subir num púlpito para pregar uma palavra, evangelizar alguém, você nunca vai começar a fazer isso sabendo tudo. Você nunca vai começar as coisas sabendo tudo que é preciso, mas você precisa começar de algum ponto. Se for pequeno, mas precisa começar, e um dia Deus vai te levar a ser grande. A questão é que Deus não revela seus planos de uma vez. Ele vai te revelando aos poucos. Ele vai te mostrando, e conforme você vai se tornando mais forte, se preparando, Deus vai te colocando sobre coisas maiores. Então, eu quero te falar sobre essa questão da postura, de uma postura otimista, lutadora, porque o otimismo ele tem que fazer parte da postura de um cristão, da postura de um vencedor. Sabe, Jesus chega ali na casa de Marta e Maria, e aí Jesus está lá, Jesus, não era qualquer um. O que Maria faz? Vai para os pés do Senhor. O que Marta faz? Ela vai varrer a casa e fazer comida. Aí Marta fica chateada, e ela diz assim: Senhor, o Senhor não está se importando? Minha irmã está aí, sem fazer nada. Eu estou aqui varrendo casa, assando frango, fazendo as coisas. O Senhor não se importa que ela fique aí, eu aqui trabalhando? E em outras palavras, Jesus olha para ela e diz assim: olha, Marta, isso é importante, mas eu quero te dizer que Maria escolheu a melhor parte. Eu estou aqui, Marta, na tua casa, não é hora de cozinhar. Agora não. Agora a hora é de você vir estar comigo. Eu tenho coisas para te ensinar. Eu tenho coisas para te falar. Você entende que a postura certa, na hora certa, ela vai fazer a diferença. E nós podemos aprender na Bíblia com dois homens preciosos, chamados Josué e Calebe. A Bíblia diz aqui em Números 13, a partir do versículo 1, disse o Senhor a Moisés: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada qual príncipe entre eles. Enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo o mandado do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Então Deus envia 12 espias, para olhar a terra prometida, através de Moisés. Os 12 voltam. Entenda uma coisa: a Bíblia nos mostra que esses 12 homens estavam debaixo da mesma promessa, ou seja, a terra é de vocês. Deus havia dado uma promessa para todos. Segundo, todos os 12 foram enviados pelo mesmo Deus e serviam ao mesmo Deus. Todos os 12 eram príncipes de suas tribos em Israel. Todos eles eram chefes das suas tribos. Mas a questão aqui é a postura
dos 10 contra a postura dos 2, Josué e Calebe. E eu me lembro, não conte que eu estou contando isso para você, por favor. Tá, você é um irmão que nasceu naquele lá, você tem mais um irmão, ou 2, ou 3. Quem aqui tem irmãos? Levanta a mão aí. Ó, você que tem irmãos vai entender bem isso, né? Você lembra que a tua mãe te cobrava mais do que cobrava do teu irmão? Você ficava chateado da vida. Mas por que, meu pai? E aí eu me lembro quando eu chegava, namorado apaixonado, né? Minha esposa tinha que sair para o estágio no Banco do Brasil, tinha que entrar 8 da manhã, 6h30 eu estava no portão da casa dela, esperando ela sair. Você sabe, namorado apaixonado faz essas coisas. Mas a paixão tem que continuar depois, viu, irmão? Aí, estou em frente da casa dela, esperando ela sair para ter 15 minutos de caminhada até a frente do banco, só para isso. Aí eu entrava, tomar um café, alguma coisa. Por favor, não diga que eu contei. Mas estava lá minha cunhada, onde? Dormindo. E minha esposa, que tinha que entrar no banco 8 horas, recebendo o grito da mãe, da minha sogra, que está lá em Portugal agora me assistindo. E ela gritava assim: menina, antes de tu ir para o trabalho, varre tal lugar, passa pano, deixa o frango temperado, faz isso. E eu vi aquela gritaria toda. Minha sogra hoje está transformada pelo poder de Deus. Mas se não fosse, irmão, vou te falar, é difícil. Ela gritando. E aonde estava minha cunhada? Você já passou por isso? Da tua mãe tá te cobrando uma coisa e teu irmão tá lá roncando de boa. Irmão, quero te falar uma coisa. Não fica nervoso com isso, porque a quem mais é dado, mais é cobrado. Minha esposa hoje, ela é uma coluna na família. É uma pessoa que tem palavra, que tem voz, que tem conselho. Mas ela foi espremida mesmo. Se a vida te oferece grandes desafios, meu irmão, abraça isso, porque Deus quer te tornar grande. Deus quer fazer coisas na tua vida poderosas. Grande no sentido de que você vai engrandecê-lo mais ainda. Agora, se você quer ter uma vida medíocre, eu quero te falar, então não enfrenta os desafios, foge deles. Mas eu quero te dizer, para quem quer fazer a diferença, fugir não é uma opção. Você precisa agir. A Bíblia diz que aqueles homens voltam, depois de um bom tempo fora, dizendo: Moisés, a terra é boa. Nós trouxemos aqui umas frutas para você provar. Rapaz, a coisa é boa, a terra é frutífera, é maravilhosa. Mas, Moisés, é o seguinte: tem gigante lá, eles vão nos matar. Sabe o que Calebe diz? Cala a boca de vocês, cala a boca agora, todo mundo. Ele manda dar uma ordem. E ele diz assim: é verdade, Moisés, tem gigantes lá, mas eu creio que o Senhor está conosco. E Josué estava com ele. Nós vamos entrar e nós vamos possuir essa terra. Só que aquele povo não acreditou em Josué e Calebe. E eles decidiram que retroceder, não avançar. A Bíblia diz que eles voltam para o deserto. Escute isso. Toda aquela geração morre no deserto. Só 2 homens possuem a terra prometida. Quem são eles? Josué e Calebe. Eles entram com uma geração nova, com um povo novo, que estava acreditando na palavra deles. Meu irmão, seja como Josué e Calebe, que vai acreditar que Deus é contigo. Quando Davi chega naquele campo de batalha, o exército está amedrontado, Saul está amedrontado, até os irmãos dele estão amedrontados por causa do tamanho de Golias. Mas ele olha e diz: eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu vou te vencer, Golias. E Davi derruba aquele gigante e obtém vitória para o seu povo. Olha para a pessoa do seu lado e diz: meu irmão, Deus tem grandes vitórias para você. Diz isso para a pessoa do outro lado.
E aí você vai dizer para os dois de novo, mas você vai ter que lutar, meu irmão. A terra está prometida, mas tem que lutar. Mas nós temos muitas pessoas que estão tomadas por uma visão pessimista da vida. Não vai dar certo. Muitos começam até engajados, eu quero, sabe aquela coisa, na euforia. Desculpa, irmão, se você trabalha com isso, mas é isso que acontece no marketing multinível. Você vende cosmético, você vende alguma coisa. Você vai para aquelas reuniões de empoderamento, né? Aí você chega lá, o cara vai dizer o seguinte: rapaz, você é o maior dos vendedores do planeta, do universo inteiro, porque você consegue. Você é o cara. Aí você sai dali mastigando prego e cuspindo fogo. Eu vou ganhar, eu vou vender tudo. E o cara ainda disse assim: se tu vender, eu te dou um carro rosa. Mas tem gente aqui que não vai sair nem de carro, é de helicóptero rosa. Como diz o pastor Djalma. É muito rosa, minha irmã, você vai ganhar. Aí você sai com aqueles perfumes, aquele negócio no meio da rua para vender, né? Aí você vai encontrar o pessoal que vai dizer assim: eu não gostei desse perfume. Esse perfume é fedido mesmo. Não gostei disso, não gostei daquilo. Aí você vai desanimando. Você vai: olha, eu acho que eu não sou tão bom vendedor assim. Eu acho que esse produto não é tão bom. Você começou eufórico. Mas eu quero te dizer que com Deus não é só o começo, é como termina. A Bíblia diz que é muito melhor o final, mais bonito o final das coisas do que o início delas. Como você termina, meu irmão, é que é importante. Porque muitos começam, mas poucos continuam até o fim. A grande maioria, infelizmente, desiste. Por favor, pensa no que eu vou te falar. Na época que você se converteu, quantos amigos você tinha na igreja? Talvez alguém que trouxe você para Jesus, mas que hoje está no mundo de novo. Por que ele não continuou? Porque desistiu na caminhada. A Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida. Eu me lembro de um vídeo de um rapaz numa corrida, atleta. Ele estava numa corrida nos Estados Unidos e quando ele dispara a largada e todos aqueles adversários, né? E ele sofre uma fisgada, uma distensão do músculo da coxa. Ele para. Ele não consegue continuar correndo. Ele começa a chorar. De repente um senhor sai da arquibancada, o pessoal tenta pará-lo, mas era o pai dele. E o pai dele põe ele nos ombros assim, e do lado em que a coxa do filho tinha fisgado, e ele vai levando o filho. E ao a contragosto dos médicos, o atleta decide continuar. Só que a questão é, todos já tinham passado a linha de chegada, entende? Primeiro, segundo, terceiro lugar, quarto lugar, e ele está aqui, decide: eu não vou ser classificado, mas eu vou até o fim. Presta atenção nisso. Você não vê ninguém falar do primeiro lugar. Não é, você não fala do primeiro, o cara que chegou. Olha, chegou campeão. Mas todas as câmeras se voltaram para aquele cara mancando e chorando nos ombros do pai para chegar na linha. Você percebe então que a diferença não é chegar em primeiro, mas é como você chega. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Você não é mais do que vencedor em si mesmo, no seu conhecimento, na sua força. Você é mais que vencedor naquilo que vem do alto sobre a tua vida. Aquele atleta se tornou mais que vencedor, porque ele pode não ter vencido o campeonato, mas ele venceu o desafio. Ele foi aplaudido. O vídeo dele hoje circula na internet. Ele é lembrado até hoje pela atitude de não desistir. Os olhos nem estavam sobre o campeão, mas estavam sobre aquele homem que chegou por último, mas que não desistiu. Muitos estão desistindo porque estão sendo atacados na sua mente.
A Bíblia diz que o homem, como ele imagina-se, assim ele vai ser. Se você se acha assim, horrível, terrível, que você é incapaz, que você não pode, vai ser. Tem gente que está confundindo isso com humildade. Isso não é humildade. Humildade é você saber quem você é e mesmo assim dar toda a glória a Deus. É você dizer, olha, eu sei que eu canto bem, eu tenho uma boa voz, mas eu continuo dependente do Senhor. A glória não é minha, é dele. Isso é humildade. Mas muitos estão carregando palavras do passado. Você não vai dar certo na vida. Você nunca vai se casar. Você nunca terá amigos. Alguns estão carregando tanta culpa dentro de si. Se sentem ainda culpados pelo que fizeram no passado. Se sentem acusados pelas pessoas. Você precisa entender que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus tem o poder de fazer novas todas as coisas. A Bíblia fala que Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia diz que Caleb tinha um espírito diferente. A Bíblia não está falando de uma entidade espiritual, ela está falando de uma postura. Josué e Caleb, eles acreditaram quando todos desacreditaram. Tem gente que está sendo atacado aqui na mente. Sua mente está tão fora da palavra e não fundamentada em Cristo que ele tem dificuldade até em acreditar em milagres. Você tem a dificuldade de acreditar que Jesus pode, que ele ressuscitou Lázaro, que Jonas esteve 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, que Jesus ressuscitou ao 3º dia. O nosso Deus, meus irmãos, continua sendo um Deus de milagres e continua agindo nos dias de hoje. Nós precisamos ter coragem e ousadia como teve Josué e como teve Caleb. Deus disse para Josué, tão somente ser forte e corajoso. Olha para esse irmão do seu lado e diz para ele, seja forte e corajoso, meu irmão. E Deus diz para Josué, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Se você estiver ouvindo o que eu estou falando e buscar colocar isso em prática, Deus vai te tornar próspero aonde quer que você for. O favor de Deus, a graça de Deus vão te acompanhar. Mas tenha cuidado. Josué e Caleb, eles tinham um coração cheio de fé, coragem, convicção de que Deus iria à frente deles para lhes dar vitória na posse daquela terra. Convicção de que Deus estava com eles para realizar seus sonhos. Aqueles homens tinham uma expectativa enorme do que Deus podia fazer. Se a sua expectativa hoje tem sido posta nas coisas ou em pessoas, eu quero te falar, a tua principal expectativa tem que ser posta em Deus e naquilo que Ele pode fazer na sua vida e através da sua vida. Temos que ter cuidado, tantos crentes pessimistas e murmuradores. Outro dia eu fui ao laboratório, precisava fazer exame de urina. Chegando lá, eu me sentei para esperar a minha vez. Peguei minha senha. Isso era umas 6:30 da manhã. E fiquei lá esperando, puxei um livro, comecei a ler. Aí chega uma senhora. E foi engraçado demais, porque ela chegou, e 1 minuto depois ela estava reclamando. E ela começou a gritar dentro do laboratório. Eu pensei que era só chegar aqui e entregar esse material. Ela estava com um tambor de xixi desse tamanho. Meu Jesus, que exame é esse que precisa de tanta coisa? Brincadeira à parte. Ela entrou, começou a reclamar. Eu pensei que era só entregar. Meu Deus, que demora. A mulher estava lá 1 minuto. Eu já estava lá há um tempinho já. Irmão, eu não sei você, mas quando eu acordo de manhã, eu acordo tranquilão.
Eu acordo relax, não é? E se você é igual a minha esposa, vai levar uma meia hora para o carro pegar. Não adianta conversar com a minha esposa na hora que ela acorda. Ela não está muito assim, ligada. Dá uma meia hora que ela... Opa, agora ela entrou no ar. Vamos lá. Tem gente que é assim, não é? Abre o olho, fica olhando para o teto. Vamos lá, vou levantar. Mas o que acontece? Você acorda, você tá tranquilo se você dormiu bem. Não é assim? Mas a mulher, 6:30 da manhã, já estava reclamando de tudo e de todos. E nós estamos assim, você já reparou? Você entra numa fila, não demora muito, alguém vai reclamar. Irmão, você vai para o shopping, você vai num prédio, numa clínica, você entra no elevador, alguém vai dizer assim: meu Deus do céu, como esse elevador demora de um andar para o outro. Que é isso, rapaz? Que elevador demorado. Eu já vi várias pessoas reclamar da velocidade do elevador, meus irmãos. As pessoas, elas murmuram sobre tudo. Eu quero te falar, ao invés de murmurar, profetiza, meu irmão. Profetiza, abençoa, libera palavras que vão gerar mudança à tua volta, na tua família. Aquele povo todo estava sendo contaminado por causa da reclamação dos 10 espias. Eles começaram a acreditar mais na palavra daqueles 10 murmuradores do que na palavra de Josué e Calebe. Deus levou isso em consideração de tal forma que daquela geração só eles 2 entraram na terra e desfrutaram dos benefícios dela. Cuidado sobre para quem você dá o seu crédito, seus ouvidos. Cuidado sobre para quem você empresta teus ouvidos. Procure escutar aqueles que têm fruto. Procure escutar aqueles que têm vida, que têm autoridade para falar de alguma coisa com você. Nós precisamos caminhar também entendendo que temos que confiar em Deus. Meus irmãos, em nome de Jesus, entenda que confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar nas adversidades não é tão fácil assim. Não se permitam serem atacados pelas circunstâncias. A Bíblia diz em Hebreus que a fé é a certeza das coisas que você espera e a convicção de fatos que você não vê. A Bíblia diz que nós podemos chamar a existência aquilo que não existe como se já existisse. As dificuldades, elas têm o poder de nos moldar para conquistas maiores. Eu estava vendo aquele jogo do Brasil com a Sérvia. Irmãos, aqueles jogadores não era para jogar futebol, era para jogar basquete. Você viu o tamanho dos homens? Teve uma hora que a câmera deu um close no Neymar e no cara que estava marcando ele. O homem era um gigante. Se ele quisesse fazer assim, passava por cima do Neymar. Eu disse, meu Deus, quem são esses homens? Esses homens são gigantes. Mas o time estava ali e tinha que lutar, meu irmão. Tem gigantes que se aproximam de você, que eles tentam te minimizar antes da luta começar. São desafios que tentam te corromper antes da luta começar. Mas eu quero falar para você que em nome de Jesus, você vai conseguir vencer. Em nome de Jesus. Agora para de tentar vencer desafios que não são seus. Tem muita gente lutando com coisas que Deus não pediu. Olha, irmão, eu vou te falar, eu sou um simples pastor. Eu estou aqui para acolher, para apacentar. Mas eu vou te falar, talvez você nunca me veja num palco de rua pregando e um aleijado levantando da cadeira de roda. Deus não me ungiu para isso, eu não sou um grande evangelista. Eu sou um simples pastor. E essa é a minha zona de guerra. É o meu lugar de atuação. Tem gente que está querendo ser uma coisa que não foi chamado para ser. E aí você não está vencendo esse desafio porque ele não é seu. Ele não é para você. Eu, por exemplo, não fui ungido para cuidar de uma casa de recuperação de pessoas com problema com drogas. Mas eu tenho um amigo aqui em Castanhal, o Marcelo, lá do Resgate, que o cara dá a vida por aquilo ali. Ele está lá dentro o tempo inteiro. Ele tira a roupa dele, ele dá o que ele tem para cuidar de alguém. Entende? Você vê
Para uma pessoa fazer isso, ela tem que ter uma unção especial para fazer isso, ela tem que ter uma graça de Deus. Se eu quiser ser igual ao Marcelo, não vai dar certo, eu não sou igual a ele. Ele tem desafios que são para ele, eu posso ajudá-lo, mas eu não posso ocupar o lugar dele, porque há uma unção específica sobre ele. E toma cuidado, porque tem gente que também está vivendo numa autocomiseração. Ele quer ter a piedade dos outros. Eu acho interessante porque quando Jesus fala em Mateus 6, ele diz assim: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça. Irmão, ungir a cabeça, você passava um perfume, um óleo perfumado na cabeça. Você ficava cheiroso com o óleo da unção. Ainda assim hoje, Jesus está falando o seguinte: quando você estiver jejuando, se perfume, lave seu rosto, ponha uma roupa limpa e saia na rua. Ninguém precisa saber que você está jejuando. Aí o pessoal chega na igreja: está sabendo? Estou sem comer, só na água e no pão, faz uma semana. Deus vai se revelar, olha, eu estou fazendo algo. E tu, o que tu faz? Pronto, é o mais espiritual de todos. Enquanto a Bíblia está dizendo, se você vai jejuar, faz isso no secreto, porque o Pai que te vê em secreto vai te recompensar publicamente. A tua postura vai determinar aquilo que Deus vai fazer. Não dê pouca importância, eu estou terminando, ao que Deus já tem feito na sua vida. Aquele povo chega diante daquela terra e eles tinham visto, preste atenção, eles tinham visto coluna de fogo durante a noite. Eles tinham visto coluna de nuvem durante o dia para guiá-los e protegê-los do sol. Eles tinham visto um Deus que mandou pão do céu, o maná. Eles tinham visto um Deus que mandou carne para eles quando eles quiseram comer carne. Aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu água sair da rocha. Aquele povo viu a glória de Deus descer sobre um lugar. E viu Moisés 40 dias e 40 noites no alto de uma montanha sem comer, só diante do Senhor. Aquele povo viu Moisés descer. A Bíblia diz que o seu rosto era resplandecente. Aquele povo viu milagres extraordinários. E mesmo assim tiveram a capacidade de não acreditar que Deus daria para eles a terra. Se você para pensar no contexto da história, isso é muito forte. Porque Deus já fez tanto na tua vida, meu irmão. Por que esse teu descrédito? Deus já fez tanta coisa na sua vida. Por que você ainda não crê que Ele pode fazer mais? Eu acho interessante porque Josué diz: eu tinha 45 anos quando o Senhor me chamou. Hoje eu tenho 85. Ele diz em Josué 14: se passaram 40 anos, mas a minha força é igual a quando eu comecei. A Bíblia diz sobre Moisés em Deuteronômio 34: tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, ou seja, sua visão não se embaçou, nem se lhe abateu o vigor. O mesmo vigor que Moisés tinha quando começou, ele tinha quando se foi. E eu termino dizendo: não permita que as suas limitações te impeçam de vencer. Não se limite. Eu não sei falar inglês, então como é que eu vou poder estudar fora? Comece a estudar inglês. Minhas condições financeiras, pastor, são tão difíceis. Eu acho que eu nunca vou ter uma casa. Comece a trabalhar para mudar isso. Não se torne uma pessoa que se auto-sabota e derrota antes da luta. Tua postura terá o poder de te tirar da realidade e te levar à realização dos teus sonhos. Tem pessoas que estão reprimindo o seu potencial. Não faça isso. Quando eu casei,
Eu já contei para vocês, eu fui morar num kitnet que eu aluguei da minha tia. Eu pintei as grades da frente. Eu lembro que tinha uns tijolos à mostra, eu envernizei os tijolos. Eu pintei a casa. Eu me lembro que do meu noivado, quando eu fui noivar, eu descasquei o camarão do vatapá. No dia do noivado, eu estava com os dedos em carne viva do sal do camarão. Eu descasquei o camarão para poder noivar. Eu não fiquei esperando pelos outros. Não fiquei esperando cair do céu, alguém me dar de bandeja. Não, irmão. Eu vou te falar. Eu casei porque eu lutei para casar. Algumas pessoas até disseram: vocês não têm condição para isso. Mas desde o dia que eu casei, porque eu acreditava numa direção de Deus, Deus nunca me deixou faltar nada. Nunca. Tivemos momentos de dificuldade. Mas eu vou te falar, Deus tem nos abençoado tanto. 6 meses depois eu me tornei pastor dessa igreja. 6 meses depois de casado. Se eu tivesse esperado demais, se eu tivesse tido medo, ou me limitado, ou não aceitado, se eu tivesse tido isso, talvez eu nem estaria aqui. Muitas pessoas, por medo e por se limitar, têm deixado de provar grandes coisas da parte de Deus. E Jeremias 29:11 diz: eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim, uma esperança, um futuro. Isaías 55 diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos.